Muita paz e muita luz. Bom, vamos trabalhar aqui hoje a ideia do ciclo reencarnacionista, tanto é que o próprio subtítulo do texto aqui chama-se Ciclo Reencarnacionista, o Despertar da Consciência, com o Pai Benedito de Aruanda. Vamos receber um texto sob orientação e inspiração do Pai Benedito, que era um dos pretos velhos do Pai Rubens. Estamos sim com o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras. Não estou recebendo nenhum centavo para fazer propaganda desse livro, tá? É que como é um livro muito bom e muito profundo, nós recomendamos e utilizamos também em nossos estudos. Bom, aqui ele começa dizendo assim: assunto interessante, pois é um mistério, a razão dos espíritos reencarnarem. E se todos escrevem sobre a reencarnação, no entanto, tudo fica confuso, porque até onde conseguem abordar, não chega à origem do ciclo, ou ao seu começo. Bom, e aí, no final da página, 199, ele coloca assim: nós estabelecemos 7 sentidos, mais ou menos afins com 7 orixás ancestrais, como 7 princípios. Aí ele faz uma tabela com o nome dos tronos. Na verdade, os tronos são orixás, tá? Orixás ancestrais essenciais. Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Cada um desses tronos tem um orixá acima desse trono. Isso varia de colônia para colônia, qual é o orixá que está acima daquele trono. Por exemplo, no trono do amor, trono feminino do amor, lá na colônia Limar-Iorum, que é onde vive hoje o mestre Rubens, está a Oxum. Em Aruanda também é Oxum, mas pode ser que alguma outra colônia seja Obá, por exemplo. O orixá que está no topo, ele tem que seguir os dítames do trono, que também é um orixá que o gerou. Então, não importa muito quem está no topo. O que importa é a base do trono e se quem está no topo vai fazer direitinho o que o trono está mandando. Então, vamos lá. E aí tem a questão dos orixás, os orixás ancestrais, naturais, fatorais, que é terra, água, fogo, ar, minerais, cristais e vegetais, que além de serem reinos elementais, são orixás também. Aí nós temos, para o trono do amor, o elemento mineral, para a fé o elemento cristalino, razão o elemento ígneo, conhecimento. Aqui ele coloca razão, a gente já explica isso aí. Conhecimento, na verdade seria o trono da justiça, tá? Se chama de trono da razão também. O elemento fogo, conhecimento, elemento vegetal, lei, o elemento eólico, e tem uma parte aqui que ele cita a evolução, que aqui ele coloca trono do saber, no caso aqui ele coloca o elemento terra, e coração, geração ou vida, o elemento água. Mas isso, predominância desses elementos, não quer dizer que só tem esses elementos nesses tronos, não. Na página 200, lá no 3, 4, 5, 6, 7, 8, no 9º parágrafo em diante, interessante que coloca assim, uma fala do Pai Benedito, tá? Não vamos associar negativo com mal e positivo com bem, porque nada é nada disso. Porque não é nada disso. Temos nos elementos água e terra magnetismos positivos, e no ar e no fogo os magnetismos negativos, ou seja, que absorvem as energias. Temos no vegetal magnetismo neutro, no mineral magnetismo misto e no cristalino magnetismo dual, mais o polo neutro. À medida que vão alcançando novos estágios, absorvendo novos padrões de energias, nossos irmãos naturais, os que moram ali naqueles reinos elementais, passam a irradiadores de energias afins com os regentes das dimensões onde vivem, mas sempre no magnetismo afim, positivo ou negativo, com seus estágios e níveis vibratórios. A eles falta o que sobra no estágio espiritual. Múltiplas vivenciações devidas à bipolaridade magnética se formam no mental de um espírito. Essa bipolaridade permite ao ser humano, entre aspas, vivenciar sentimentos opostos, ora estando magneticamente positivos, ora magneticamente negativos. Se na evolução, já estou na página 201 agora, se na evolução natural os seres agem de forma análoga às abelhas, em que cada membro da colmeia tem uma função específica e a desempenha naturalmente, sempre visando o bem geral da colmeia, na evolução humana os seres formam grupos mais ou menos afins,
e, tendo o livre-arbítrio, optam pela sociedade que mais os agradam, assim como como falta religião, etc. Essa pluralidade de estilos de vida numa só dimensão não acontece nas dimensões onde a evolução natural se processa. O que eu quis dizer com isso? Cada dimensão vai ter a sua necessidade. Nem dentro dessa necessidade pode ser que um elemento atue mais ou menos ali. E aí vai depender muito vai depender muito exatamente da capacidade dos seres que ali vivem de manipular esta ou aquela energia. Dando mais um salto para a página 202, a gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 7º parágrafo diz assim, ó, essa é a saga do ciclo reencarnacionista, porque é a saga da humanidade que cresce continuamente e encanta até os encantados da natureza, os orixás naturais. Nesta saga guerreiam-se, matam-se, amam-se, anulam-se, mas no fim todos se irmanam de mãos dadas e numa só e humana vibração reúnem-se com seus irmãos naturais, evoluindo em dimensões paralelas, mas são isoladas. Nos enviaram o tempo todo vibrações de amor, fé e confiança, e de nós, por osmose energética, aprenderam a sorrir e a chorar, e meditar e refletirem a nos esperar. Bom, o que diz aqui, agora, ele está falando mais sobre aqueles seres que, paralelamente à reencarnação dos humanos, não precisam reencarnar porque vivem em reinos elementais, mas colaboram com o processo reencarnatório dos humanos. Então eles só evoluem na medida em que eles ajudam os seres reencarnantes a crescer e a superar suas dificuldades. Tá? E aí, na página 203, se der um saltinho lá no 2º parágrafo, fala assim, sabem os dias da semana e os elementos invocados em cada um deles? Não, pois aqui vou revelá-los com autorização expressa do sagrado Oxalá Iê. Iê quer dizer Senhor. Aí aqui ele fala assim, vou colocar aqui, Pai Benedito de Aruanda, na segunda-feira, por exemplo, já tivemos vídeo sobre isso aqui no curso de sacerdócio, tá? Na segunda-feira, predominância do elemento terra por conta de Obaloaiê e Nanã. Isso na colônia Limar-Riorum, tá bom? Na colônia em Aruanda, na segunda-feira, a predominância de Exu, de Orimá, de Omulu, Omulu, Obaloaiê também, só que o Obaloaiê também atua na terça-feira, Nanã na terça-feira, mas aqui na colônia Limar-Riorum, onde vive lá o Mestre Rubens, o predominante da segunda-feira é Obaloaiê e Nanã. Na terça, tendo como elemento predominante o vegetal, segundo o pessoal da colônia Limar-Riorum, onde o Rubens está, predomina o Xóssi e Obá. Em Aruanda, Obá é no sábado, na semana Nagô de Aruanda, e Obá predomina no sábado, junto com Iemanjá e Oxum, e o Xóssi é na quinta-feira. Aqui, como o Rubens segue a sequência da colônia Limar-Riorum, é o Xóssi e Obá que atuam na terça-feira. Na quarta, elemento fogo predominante, Xangô e Yansan. Também na Aruanda também é Xangô e Yansan na quarta. Na quinta, predomina-se, segundo eles, o elemento ar, Ogum e Oroiná, que seria Ogum e Eguanitá. Em Aruanda também é Ogum na quinta-feira, mas é Ogum com Oxóssi e os caboclos. Oroiná seria na quarta-feira também, junto com Xangô. Tá? Em Aruanda. Na sexta-feira, aqui diz elemento água, Iemanjá e Omulu. Na Aruanda, não. Na Aruanda, Iemanjá é no sábado, Omulu é na segunda. Sábado, predomínios dos minerais, Oxum, na Aruanda também Oxum, Oxumaré, na Aruanda também. Domingo, aqui elementos cristalinos, Oxalá e Oiá. Na Aruanda, Oxalá é na sexta-feira e Oiá, que é Yansan, é na quarta-feira. A não ser que ele esteja querendo dizer Oiá, abreviação de Oiá Logunã. Se foi isso, que o mestre provavelmente foi isso, que o mestre Rubens quis dizer, Oiá Logunã, em Aruanda, entraria com um dia predominante na sexta-feira.
aqui na colônia Lima Riorum, que é a colônia que o mestre Rubens segue, é no domingo. Ai, que salada, não entendi mais nada. Isso não muda nada, uma coisa nem outra. Porque os seres que trabalham na frequência da Aruanda vão seguir o calendário da Aruanda, que tem um vídeo específico sobre a Semana Nagô aqui no curso Sacerdócio e Teosofia de Umbanda. Na colônia Lima Riorum, onde o mestre Rubens está, é essa sequência que eles seguem aqui, não tem problema nenhum. Se o seu guia, aí você tem que saber em que colônia o seu guia mora. Se ele trabalha, por exemplo, na frequência da colônia Lima Riorum ou em alguma colônia filiada a ela, aí ele vai seguir essa semana aqui que eu falei. Já, se é um guia de Aruanda, vai seguir a colônia de Aruanda, mas não tem problema nenhum que no final das contas dá tudo certo, porque os orixás eles são sábios, a espiritualidade é sábia, e independente do dia que você firme uma vela ou outra, ou chame um orixá ou outro, eles sabem direitinho pegar a energia que atua no dia certo da semana para enriquecer a egrégora do trabalho que você ativou. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Isso aqui é só mesmo para título de conhecimento e você saber como funciona a egrégora que vem de uma Aruanda, como funciona a egrégora que vem de uma colônia, como funciona a egrégora que vem da outra. Tá? Se isso estava dando um nó na sua cabeça, se despreocupe. Se despreocupe. Isso aqui é só para título de informação. Tá? As suas entidades vão saber direitinho qual orixá ativar e de qual dia da semana, e fique sossegado quanto a isso. Ah, mas eu quero eu mesmo saber. Então você escolhe uma egrégora para trabalhar. Tá? Dentro da egrégora que você trabalhar, vai ter uma tabelinha dos dias da semana que predominam, quais orixás ali, siga aquela egrégora e está tudo certo. Tá tudo certo. O que não pode é ficar brigando, um sacerdote brigando com o outro, um filho de santo brigando com o outro. Porque na quinta-feira é Ogum e Oroiná, que é Igunitá, aí o outro parte de lá e fala, não, seu burro, é o Xóssi Ogum, onde você viu isso? Eu vi aqui um querer saber mais que o outro, no final das contas, casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, não vamos chegar a esse ponto, essa baixaria. Respeita a egrégora de cada um e está tudo certo. Tá? Agora, uma pessoa comentou que esse capítulo, embora comece falando de reencarnação e parece prometer muito falar sobre os ciclos reencarnacionistas, e acabou tergiversando sobre vários assuntos e não entrou no foco da reencarnação. Realmente, o título deixa um pouco a desejar em relação ao conteúdo. Eles acabaram falando mais de outra coisa e não entrou muito no ciclo reencarnatório. Mas por que o Pai Benedito Aruanda fez isso aqui nesse capítulo? Eu vou dizer o porquê. Porque a ideia, quando se fala em ciclo reencarnatório, é dizer assim, bom, já é um entendimento comum, muito bem falado, muito estudado, como funciona o ciclo reencarnatório. Você desencarna, você vai para o plano espiritual, conforme os seus pensamentos e sentimentos, você vai para uma dimensão compatível com aqueles sentimentos e pensamentos. Lá, a partir dali, você vai dar continuidade ao seu processo evolutivo, que muitas vezes é estacionário, muitas vezes regride, muitas vezes avança. E quando chegar o momento certo de reencarnar, ou seja, quando o seu perispírito não aguentar mais a vida no plano espiritual por conta das necessidades evolutivas, você é convidado a reencarnar. Se não aceitar, assume as consequências de ficar num mundo em que o seu perispírito não aguenta mais. Aí pode chegar uma segunda morte lá na frente, até um processo de ovoidização, a não ser que faça. A ovoidização não é só para seres autocondenados pelo que fizeram. Aqueles teimosos também, embora não sejam do mal, não querem seguir a jornada evolutiva, esses podem vir um processo de semi- ou ovoidização, ou semi-ovoidização, que se assemelha a uma segunda morte, por questão de teimosia, a não ser que faça como os seres das trevas lá, que se negam a reencarnar, estão às vezes até mais de 2000 anos ali sem reencarnar, mas eles adquirem, ainda que legalmente, fluido vital suficiente para se manter naquela forma que eles escolheram. E aí, né, é onde muitos espíritos partem para o vampirismo, aprendem a vampirizar ou entram para gangues vampirizadoras do mundo espiritual e vão vivendo desse modo. Só que um dia vão responder perante a lei maior aí. Isso aí. Então, assim, é bom ficar atento e não fugir do ciclo da evolução, a qual ninguém escapa. Mais tarde ou mais cedo vai cair nas malhas da evolução e vai ter que responder pelas atitudes negligentes que teve. E aí, uma vez aceitando a reencarnação, geralmente vai para uma colônia, onde recebe uma preparação, vai para a câmara do esquecimento, onde passa por toda uma preparação até
o perispírito vai passando pela lei do esquecimento. Enquanto vai esquecendo das coisas, o corpo vai evoluindo até o tamanho de um bebê para poder se acoplar dentro do corpo que está no útero da mãe. E assim vai. Então, por conta disso, parte do pressuposto, todo mundo já sabe disso, e eles decidiram falar um pouco mais sobre a evolução paralela que ocorre com seres elementais, que eles não reencarnam como nós, não morrem como nós, porém eles precisam acompanhar os ciclos evolutivos dos seres humanos para evoluírem junto conosco. Na medida em que nos ajudam, evoluem também. Tá? É mais nesse sentido aí. Pode ter ficado um pouco confuso, mas com um pouquinho de leitura e de diálogo com quem já tem um pouco mais de experiência no campo, você vai entendendo, porque essas coisas se adquirem com o tempo mesmo. A maturidade sobre um tema, ela não é da noite para o dia. Né? Então não se preocupe caso você um dia tenha contato a um material e você não entenda aquilo de cara, dê tempo ao tempo, que naturalmente a sua mente e a sua consciência, tá acima da mente, consciência, vão digerir aquilo e você vai gradativamente alcançando o conhecimento necessário para lograr êxito em sua jornada evolutiva. Tá bom? Outra coisa que eu preciso falar aqui. Esperem só um pouquinho. Tá. Entraram em contato comigo também perguntando se é verdade que os salmos são usados para finalidades de magias e se podem ser usados na Umbanda. Sim, os salmos podem ser usados na Umbanda, embora tenham sido feitos pela equipe lá de Salomão e também de Davi, mais da equipe de Davi. Porém, há salmos, pesquisadores e teólogos que afirmam que alguns salmos ficaram em cargo de Salomão. E foram todos feitos através de revelação espiritual, eram inspirados através de revelação espiritual, canalização, clareaudiência, desdobramento, como eu vinha com aquela frase, anotava, depois falava, isso estou sentindo de colocar no salmo tal. Então os salmos são sim portais para frequências energéticas e se conectam. Todo salmo tem um vínculo com algum anjo, algum padrão, seres angelicais. Em específico, me perguntaram sobre o Salmo 18, se é verdade que o Salmo 18 é usado quando você quer retorcer, fazer voltar uma magia negra contra um feiticeiro que lançou alguma coisa contra alguém e se realmente é usado. Eu já vi muitos magos usarem sim o Salmo 18 para retorcer em trabalho geralmente de esquerda, para ativar padrões de devolução para jogar a egrégora do feiticeiro contra o próprio feiticeiro. Tem uma parte do salmo que a coisa começa a engrossar, é onde ele abre e congrega forças de justiçamento muito poderosas. Se você pegar aqui, por exemplo, aqui está falando sobre o ímpio, sobre os maldosos, sobre aqueles que gostam de ficar por cima da carne seca e humilhar as pessoas e fazer o mal com as pessoas porque acham que podem fazer o mal às pessoas. Aí tem uma parte aqui no Salmo 18, versículo 6, que é muito forte, que diz assim, na sua tenda a luz se escurecerá, tá? Se referindo ao malfeitor. E a lâmpada que resplandece sobre a sua vida se apagará. Os seus passos antes firmes e determinados se reduzirão, e o seu próprio juízo destruirá. Porquanto seus próprios pés o conduzirão às armadilhas e trôpego cairá nas redes à sua volta. A armadilha o apanha pelo calcanhar e o laço o prende com firmeza. A corda maliciosa está oculta, armada em seu caminho, exatamente por onde seus pés deverão passar. Ou seja, tá dando um comando para jogar o próprio veneno do feiticeiro contra ele próprio. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para despencar sobre ele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo todo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da segurança de sua morada e o levam à força à presença dos reis dos terrores. Ou seja, as iniciações do camarada são retiradas até a origem onde todos da sua linhagem receberam as iniciações para fazer o mal.
suas correntes mediúnicas são trancadas, seus quiumbas são recolhidos e encaminhados aos tribunais de justiça cósmicas e são todos levados presos. Ou seja, o camarada fica sem proteção, tem as suas correntes energéticas mediúnicas trancadas e tem suas iniciações retiradas, ou seja, viram nada. E daí em diante são ativados padrões para que todos os karmas negativos dessa pessoa, de todas as suas encarnações, do período entre encarnações, recaiam sobre seus ombros, fulminando-o. Então a pessoa vai... Não é que você está fazendo mal para aquele feiticeiro que você devolveu o trabalho. Você está pedindo para o universo que, dentro das leis cósmicas, façam com que ele sustente nos ombros os pesos todos kármicos de todas as suas encarnações. E aí, as próprias forças dele vão ver se sustentam, se tem pernas para aguentar de pé toda a carga. E geralmente não tem. A pessoa sucumbe pelas suas próprias falhas, seus próprios erros acumulados. O Salmo Poderoso 18 é um dos utilizados é um dos que se utilizam. O 61 também costuma ser usado para devolução de magias. Uma parte que diz assim, entendeu? Deixa eu procurar aqui. O 61. Ouve, ó Eterno, a minha súplica e atenta a minha prece quando fraqueja meu coração, mesmo dos confins da terra. Clama a ti com o coração abatido e coloca-me salvo sobre a rocha mais elevada e inexpugnável, pois tu tens sido meu refúgio, uma fortaleza diante do meu inimigo. E aí vai citando, é um salmo de fortalecimento para se blindar perante as forças do mal. No Salmo 60 tem uma parte que fala, deixa eu ver aqui, dai-nos a tua ajuda, lá no versículo 11, dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto inútil é o auxílio dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Então, também o 60 e 61, junto com o 18, para quem sabe usar a magia salmodiana, junto das magias que você já sabe fazer aí dentro da sua egrégora espiritualista, abrem-se portais muito fortes e invencíveis contra aqueles que você está demandando. Tá? Bom, qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá? Pelo DDD 11, telefone 96551-9042, sou Hernando de Oxóssi e lhe desejo muito axé, que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe concedam muita luz, paz, saúde e proteção e que nunca lhes falte o axé dos nossos orixás. Muito obrigado, continue com a gente e faz um comentário aí, gente, isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Embaixo do vídeo aí. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.